Olá, tudo bem? Uma coisa muito importante que é bem interessante você compreender é que a força centrípeta ela não se relaciona apenas com a atração, apenas com a normal, seja lá qual for a força que nós falamos. A força centrípeta em si, ela é sempre a força resultante que está apontando no sentido radial da trajetória. O que isso significa? A força centrípeta, ela não é uma força por si só, então a gente não pode dizer que ela é uma força independente. Ela precisa que outra força, seja ela a atração, a interação entre atração e peso, seja normal, seja uma força magnética, seja uma força elástica, seja lá qual for a força, tudo bem? Ela precisa que uma força ou um conjunto de forças, tudo bem, esteja atuando como força centrípeta, de modo que essa força resultante esteja sempre apontando para o centro da trajetória, tá bom? O centro da trajetória, no caso aqui, né? E ela sempre esteja radial, ou seja, conforme o corpo vai se movendo, essa força resultante também vai se movendo, sempre apontando para o centro da trajetória, tá bom? Eu botei aqui os dois casos em que a tração aparece envolvida no movimento circular, que é onde existe a força centrípeta, e como que a gente consegue interpretar ela, tudo bem? São dois os tipos de movimento circular, o movimento vertical e o movimento horizontal. Vou dar um pequeno exemplo para você. Um movimento vertical é quando a gente tem um pêndulo, por exemplo, onde esse objeto se movimenta no plano vertical. Perceba que ele não vai possuir nenhum deslocamento horizontal, ele não vai fazer nem para frente nem para trás, ele simplesmente vai ficar de um lado para o outro aqui no plano vertical, tudo bem? O outro seria assim, ó, no plano horizontal, onde nós teríamos um corpo, ele ficaria plano aqui nesse plano que a gente vai chamar de horizontal, e ele faria assim, ó, ele giraria dessa forma, tudo bem? Um pouco mais regular do que eu estou fazendo, mas é mais ou menos para você entender, ó, ele se mantém aqui no plano horizontal e ele apenas vai girando assim, tudo bem? Nós podemos começar a analisar aqui com o movimento vertical como se fosse um pêndulo. Eu fiz 3 situações aqui do pêndulo para a gente analisar, que são os 2 pontos mais extremos e o ponto central, tudo bem? Não importa a posição do pêndulo, o peso sempre vai estar vertical apontando para baixo. Sempre, em qualquer lugar que você esteja, o peso é vertical para baixo. E a tração vai variar com a corda. Por exemplo, se a corda está para aqui inclinadinha, então a tração é para cá. Se a corda está reta na vertical, então a tração é vertical para cima. Se a corda está inclinada, então a tração está inclinada. A tração é sempre na direção da corda, tudo bem? Contudo, não é a tração sozinha que vai definir essa força resultante. A força centrípeta é a força resultante apontando para cá, ó. Eu tenho aqui e a força resultante apontando aqui para cima, tudo bem? Vai ser a força centrípeta. Contudo, aqui nesse ponto mais baixo, por exemplo, eu tenho a tração para cima e a força-peso para baixo. Então, eu vou ter que realizar uma soma vetorial dessas duas forças, de modo que a minha força centrípeta será dada pela tração menos o peso. Tá bem? Aqui nesse caso, por exemplo, o peso em relação ao plano aqui do fio, né? Ele vai ter duas componentes. Ele vai ter uma componente horizontal, dessa forma, e vai ter uma componente vertical, dessa forma aqui. Esse PY vai interferir com a tração novamente, então a força centrípeta que está apontando para cá será dada por tração menos PY, que é a componente vertical do peso. A mesma coisa aqui, vai ser tração menos PY, tudo bem? O que você sempre precisa se atentar ao que? A força centrípeta é a resultante das forças atuantes na direção dela. Então, tudo que estiver atuando na direção da força centrípeta, seja para cima, para baixo, para qual lado for, você tem que fazer a soma vetorial dessas duas forças, tudo bem? E a partir da soma vetorial delas, aí sim, você consegue determinar a força centrípeta. Por exemplo, nesse caso aqui, a soma vetorial é a subtração, porque elas estão em sentidos opostos, né? Mas se tivesse no mesmo sentido, seria a soma desses dois valores. Enfim, você tem que realizar a soma vetorial nos dois casos,
E daí você consegue descobrir qual é a força resultante nesse sentido, tá bom? Por exemplo, aqui, ó, esse PX não vai interferir em nada a força centrípeta, porque não está na mesma direção, né? Aqui, nesse caso, a força centrípeta estaria nessa direção e o PX estaria nessa direção. Então, por isso que é sempre importante você se atentar com as forças que estão na mesma direção, tipo, na mesma reta, assim, da força centrípeta, tá bom? O outro caso seria o movimento horizontal, que eu comentei com você, que seria tipo como se a gente fixasse uma corda aqui e botasse uma bolinha para girar assim no plano horizontal, tá bom? Nesse caso aqui, considera-se que a gente não tem nenhuma força aqui para fora, tudo bem? Mas se alguma questão, algum caso te der uma força assim, você vai considerar assim como a gente considerou no pêndulo. Nesse caso, no meu exemplo aqui, tem apenas a tração atuando para dentro, porque a corda está puxando para dentro aqui esse corpo, certo? Então, nesse caso, a força centrípeta seria igual à tração. Mas veja que não existe um padrão. A força centrípeta nem sempre será apenas a tração, nem sempre será apenas a normal, nem sempre será apenas a força magnética, isso tudo varia muito, tudo bem? Então, você precisa fazer a soma vetorial de todas as forças que estão na mesma direção, e a partir disso, você consegue determinar a força centrípeta, tá? Os dois casos que aparecem em atração são esses aqui, o movimento horizontal, onde se não houver nenhuma força aqui nessa mesma direção, né, a força resultante é a atração, atuando como força centrípeta, e o pêndulo, em que você tem o peso aqui sempre interagindo junto com a atração, em que a força centrípeta é a soma vetorial dessas duas forças, tá? Então, você sempre se atenta à soma vetorial e a partir dela você determina a força centrípeta.